Olá, aqui é o Fernando Tunga, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, passar aqui para falar sobre o tema de casamento entre filhos de Deus e as filhas dos homens, relatado lá em Gênesis capítulo 6. A pergunta é: trata-se de casamento realmente entre divinos e os humanos? Para respondermos essa pergunta, precisamos responder primeiramente o que não é aquela ideia do texto. Casamento entre divinos e humanos, relatado em Gênesis capítulo número 6, não se trata de casamento entre seres divinos ou angelicais com os homens, com filhas dos homens. Por quê? O próprio Jesus, que é o maior intérprete e conhecedor das Escrituras, já elimina essa possibilidade, nos dizendo em Mateus capítulo 22 que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Então isso deve ser eliminado logo no início. Então, a segunda pergunta: o que então significa esse casamento entre divinos e humanos? Para responder essa pergunta, devemos compreender e entender o contexto em que Moisés escreveu aquele livro de Gênesis. Quando Moisés escreveu, uma época antiga, no Antigo Oriente Próximo, tinham suas linguagens, tinham suas formas de falar. E uma dessas formas de falar que eles tinham, que não é parecido para conosco, é atribuir títulos de divindades às pessoas que eram poderosas, pessoas de influência, pessoas de alta classe social. E essas pessoas eram chamados exatamente de divinos, títulos de divindades. Pessoas de poder eram chamados assim. Por isso que aquelas pessoas como poderosas, eles tinham capacidade, o poder de escolher as mulheres que os agradavam, as mulheres que eles desejavam, eles tinham poder, condições de levar essas mulheres para si. Por isso que no versículo número 2 de capítulo 6 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais os agradavam. Veja que essa simplesmente é uma questão da nomenclatura, é uma forma de nomear. Esse é o ponto. Nós chamamos hoje pessoas de influência como gente poderosos, donos do mundo. Naqueles dias, eles chamavam essas pessoas de deuses ou filhos de Deus. Essa forma de chamar pessoas influentes no Antigo Oriente Próximo é muito comum. Você encontra isso nas literaturas antigas. Só muda a nomenclatura, só muda a forma de chamar gente poderosa e gente influente de um tempo para outro. Veja que hoje nós chamamos poderosos, eles chamavam deuses ou filhos de deuses. Mas a prática, a perversão desses homens continua o mesmo. Uma vez eu estava assistindo à TV e eu vi uma acompanhante de luxo, foi perguntada: quem é que sustenta a vossa vida? Ela respondeu: gente que sustenta a nossa vida são pessoas influentes, são os poderosos. Esses poderosos continuam sendo os deuses. São os nossos poderosos, são os nossos deuses. Só mudou o nome. Está percebendo a questão? Inclusive, o texto diz isso. E é exatamente isso que eu vou responder no texto em terceiro lugar aqui. Então, terceiro lugar, veja bem. A fundamentação disso nesse texto de Gênesis capítulo 3. Como fundamentar isso? Olha aqui, diz que no versículo número 2 que eles tomavam as mulheres, todas aquelas mulheres que os agradavam. E versículo número
4 vai dizer assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Veja que usa dois nomes aqui muito chave, que nesse período, nesses homens que casavam, entre os homens famosos, influentes, eles tiveram os filhos com essas filhas dos homens, e com essas filhas dos homens, eles tiveram filhos que vieram a tornar gentes valentes, varões de renome. Veja que aqui o homem já estava naquele estágio progressivo de querer ter um nome conhecido no mundo, como vai culminar lá no Gênesis capítulo número 11, quando o homem quer edificar torre Babel aos céus, que vai fazer o seu nome tornar de renome. Aqui capítulo 6 já está falando que tem. Agora, para você ter visão geral de tudo isso que eu estou falando, você precisa entender que a partir de capítulo número 3 de Gênesis, o pecado estabelece, e esse pecado, ele começa a lastrar. Por isso que no capítulo 3, você encontra Adão sendo expulso do jardim, e capítulo 4, Caim mata Abel, e capítulo 5, a maldade continua multiplicando, e aqui os homens famosos estão preocupados em casar-se com as mulheres que os agradam, mas não estão preocupados para agradar a Deus. E capítulo 7, 8, 9, você encontra dizendo que o pecado, a maldade lastrou sobre a terra. E nesse capítulo que nós lemos, nesse texto, disse que este homem tornou-se carnal. Versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, o pecado do homem que está sendo relatado aqui. O texto não está falando sobre os anjos, é só uma linguagem que foi usada daquela época. Então, meu irmão, eu não sei qual é a tua influência, eu não sei qual é a sua posição social, eu não sei o que você faz na vida, mas saiba uma coisa: as influências que Deus nos dá devem ser usadas para beneficiar outras pessoas, beneficiar a sociedade, para glorificar o nome de Deus, mas nunca devemos usar nossas influências para podermos satisfazer os nossos desejos, a nossa carnalidade. Leia esse texto direito, com atenção. O texto é simples, é a gente que complica. Trata-se do problema do pecado que estabeleceu no capítulo 3, e esse problema alcança o seu clímax no capítulo 11, quando o homem agora quer se tornar um Deus, quer que o seu nome seja o mais reconhecido na terra. Então, use sua influência onde você está, não para sustentar a carnalidade, os desejos, mas para glorificar o nome de Deus. Paz seja contigo.